Gostei de ver isso daqui. O líder do governo na Câmara, que é o Ricardo Barros, ontem também teve até uma reunião aí de alguns ministros com o Pacheco, falando do STF, a gente chega lá. O Ricardo Barros traz a matéria do Globo, que fala, né, TSE, abre investigação contra o Bolsonaro, blá blá blá. E ele diz o seguinte: a justiça é poder moderador, não pode ser reativa. A justiça não ganha nem perde uma causa ou um pleito, ela apenas aplica uma regra estabelecida pela sociedade para haver um resultado justo. Não lhe cabe escolher a regra, gostar ou não dela, apenas cegamente aplicá-la. Voltando lá para a matéria da Folha de São Paulo. Com o inquérito, o TSE poderá tomar providências cabíveis para sanar ou evitar abusos e irregularidades. E ainda requisitar a qualquer autoridade civil ou militar a colaboração necessária ao bom desempenho de sua missão. O escopo da investigação será a apuração de condutas vedadas, agentes públicos e propaganda extemporânea, relativamente aos ataques contra o sistema eletrônico de votação e a legitimidade das eleições de 2022. A notícia-crime, enviada ao Supremo pelo TSE, é assinada por Barroso. A peça contém um link da live de Bolsonaro da última quinta-feira. Abre aspas. Para fins de apuração de possível conduta criminosa, irá para o gabinete de Alexandre de Moraes, que também costuma ter embates com o chefe do executivo. Vocês lembram que o Braga Neto, ele apareceu aí na imprensa, né? Numa denúncia do Estadão que não tem nenhuma prova, falando, olha, ele está ameaçando, tudo mais, as eleições, que se não tiver voto impresso não vai ter, está sendo aí analisada a possível convocação do Braga Neto, vários ataques recorrentes, né, aos militares. Esses ataques, a meu ver, só estão sendo feitos porque existe uma certa indicação que caso os militares um dia tenham que optar por um lado político, possivelmente, né, não vai ser o lado do Lula. Tá bem claro aí que os militares estão recorrentemente aparecendo na imprensa, né, em alguns ataques, mas tudo bem. E aí eu quero lembrar vocês, como eu falei, que isso não é a primeira coisa que foi feita contra Bolsonaro. A gente tem que olhar aqui que a situação é muito mais grave, muito mais assustadora, para não falar, né, absurda. Isso aqui, dia 29, ainda no dia da live, acho que 29 foi a quinta-feira, se não estou enganado, já estava lá a matéria da Folha de São Paulo. Especialistas veem possível crime de responsabilidade e improbidade de Bolsonaro em live. Tivemos, durante a madrugada, né, do dia da live de Bolsonaro, o William Vac já anunciando, eu mostrei isso aqui em vídeo, mas quero mostrar para vocês, ele já avisou que essas medidas estavam por vir, olha só. O presidente do STF está preparando uma resposta, enquanto integrantes da Suprema Corte pedem abertura de inquérito, conversando entre eles, contra o presidente, por conta das acusações feitas hoje. Bolsonaro parecia visivelmente descontrolado em alguns trechos da sua live, que durou 2 horas. Empenhou-se em criar confusão, desde já, sobre as eleições de 2022. O presidente... Aí, né, a imprensa já fazendo um trabalho. Não, estava descontrolado, talvez estava aquilo outro. Ou seja, desde a quinta-feira passada, o pessoal já está, né, de conversinha sobre abrir um inquérito contra Bolsonaro. Isso não foi a medida tomada agora. Tá todo mundo já sabendo, né? Já tá todo mundo sabe. Você acha que tem alguém na STF que não tá sabendo disso? Que alguém foi pego de surpresa? A mídia já anunciou na quinta-feira passada. Só tava esperando aí, né, a volta dos trabalhos oficiais. Então a gente falou, e se segunda a gente vai dar uma resposta? A gente vem com tudo. Mas não para por aí. No dia 30, tínhamos lá, né? Fux deve incluir menção às Forças Armadas em discurso com respostas a ameaças golpistas. Tô falando. Tá aí, né? Sempre falando dos militares. Essa era a matéria e eu quero destacar esse parágrafo. O fato do ministro ter sob seu guarda-chuva a Polícia Federal e ter estado ao lado de Bolsonaro em evento para divulgar supostas fraudes nas eleições foi avaliado como um ataque ao pleito. Magistrados estudavam na noite desta quinta se reagiriam à participação específica de Torres. Torres, ministro da Justiça, é ex-policial federal, a PF está sob o guarda-chuva dele. E aí você viu, né, que também, dia 30, Alexandre de Moraes, aqui também foi uma reação, manda a Polícia Federal retomar a investigação que apura se Bolsonaro interferiu ou não na corporação.
O ministro Supremo determinou na sexta-feira a retomada das investigações do inquérito que apura as acusações do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro. Decisão de retomar a investigação foi só a primeira de muitas medidas contra Bolsonaro, acreditam os magistrados. Muitas outras estão vindo para aí e contra o presidente no âmbito penal. O que foi o que aconteceu ontem? Abertura aí de uma notícia crime, né, contra o presidente. Tá todo mundo sabendo, a empresa tá toda informada, tava tudo aí, só tava dando o dia certo. Todo mundo tava sabendo, né? Nós que somos os últimos a saber. Aqui do dia 31 de julho, Supremo retoma sessões e decide sobre depoimento de Bolsonaro e atuação de Braga Neto. Mais uma vez é a questão dos militares. Tava lá, né? Que o Supremo também deverá tomar uma decisão sobre o pedido de congressistas para que o ministro da Defesa, Walter Braga Neto, seja investigado por ameaça às eleições de 2022. Já pensou se a gente acordar aí nos próximos dias com buscas e apreensões na casa do ministro Braga Neto? Vai ficar meio tenso, né? Meio tenso. Aí a esquerda vem discutindo bastante a questão dos militares. Foi uma matéria longa, não vai dar para comentar no vídeo de hoje. Espero que a gente comente amanhã sobre a questão dos militares, como a esquerda está tentando avançar em cima desse setor. O professor Olavo de Carvalho sempre fala o seguinte: qualquer grande mudança na estrutura da sociedade requer não só o apoio popular. O povo sozinho não consegue fazer nada. O povo precisa ter apoio de algum grupo das elites. Quem são as elites? O funcionarismo público é um membro da elite, o setor judiciário, o Congresso, né, os políticos são um grupo da elite, os empresários, falei, os militares também são um grupo da elite. Um grupo que não é da elite, mas dá para colocar que consegue fazer realmente assim uma certa movimentação grande, também são os caminhoneiros. Ou seja, hoje aí, né, eles querem tirar todos esses grupos, mas todos afastá-los de Bolsonaro. Todos. Então aí, né, mirando recorrentemente os militares. Mas tudo bem. Voltando agora para o dia de ontem. Bolsonaro, ministro da Justiça e participantes de live contra as urnas eletrônicas serão chamados para depor no TSE. Olha aí de volta o Anderson Torres. Questão da Polícia Federal. Você percebe que é um inquérito alimentando o outro? Assim como é a questão da CPI, a CPI da pandemia alimenta a CPI das fake news, o inquérito do STF de fake news, inquérito dos atos democráticos e ainda pede quebra de sigilos desde 2018, que inclusive pode ajudar aí, né, os inquéritos abertos no TSE sobre, sei lá, disparos em massa nas eleições de 2018. O sistema tá rodando assim redondo, né? Relógio suíço. Não precisa nem de pilha para funcionar. A corregedoria do TSE deve começar já nesta terça, hoje já deve começar, os trabalhos no inquérito aberto nesta semana como respostas às falas de Jair Bolsonaro. O foco são ataques sem prova contra as urnas eletrônicas e ameaça contra as eleições. O órgão deve começar chamando para depor os participantes da live da última quinta, incluindo o presidente e seu ministro da Justiça, Anderson Torres. Olha só agora, a investigação pode levar à inelegibilidade dos que atentam contra o sistema eleitoral. As decisões do TSE encurralam Jair Bolsonaro nas esferas criminal ao incluí-lo formalmente na apuração sobre fake news e eleitoral, em que pode acabar inelegível se a investigação a ser conduzida pelo ministro Salomão avançar. As mesmas pessoas que tornaram Lula elegível são as mesmas pessoas que estão contrárias ao voto auditável, a contagem pública dos votos e as mesmas pessoas que estão a favor de abertura de inquérito que juristas apontam que não seguem o ordenamento jurídico. Na minha visão, é melhor, baixa lá o decretão, né, a ordem, assim, o Lula é o presidente do Brasil, não tem mais eleição e a gente vai escolher. É o Lula, a gente quer o Lula e vai ser o Lula, acabou. É o Lula, bota aí o Lula aí que eu tô mandando. Era mais fácil, né? É menos desgaste também.